Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos entender o que significa pequena e grande circulação. Quando estamos estudando a fisiologia, sistema circulatório, nos deparamos com a informação de que possuímos uma grande e uma pequena circulação. Isso confunde muitas vezes, mas vocês vão ver que é bem simples. Aqui está tudo que você precisa saber de teoria e aqui eu vou mostrar, digamos assim, na prática, o que está acontecendo nesse momento em mim e em você. Porque repare, o nosso coração tem 4 cavidades. Ora, o sangue está passando entre o coração e o pulmão, pulmão-coração. E em outro momento, o sangue está passando do coração para todo o restante do corpo e voltando para o coração. Basicamente, é por isso. Então, quando falamos de pequena ou grande circulação, estamos falando de dupla circulação. Porque o sangue tem uma pequena circulação que fica entre o coração e o pulmão e uma grande circulação que é entre o coração e o corpo inteiro. Tá, ok, perfeito, já é o suficiente? Não, vamos falar um pouco mais detalhado. Então perceba só, o sangue ele vai passar 2 vezes pelo coração para completar o seu trajeto. Já vou explicar para vocês como é que se dá a circulação aqui, detalhe por detalhe, porque aqui a gente sempre se aprofunda um pouco mais. É óbvio, professor, tem aula de sistema circulatório, temos aula lá que é uma aula de 40, 50 minutos que a gente fala de todos os detalhes. Aqui é para a gente focar na circulação dupla, grande e pequena circulação. Mas enfim, o que seria a grande circulação? Que também pode ser chamada nos livros ou nos exercícios de circulação sistêmica ou ainda circulação geral. Certo? Mas o mais comum é circulação sistêmica ou grande circulação. Perceba, se dá entre o coração e todo o organismo via a aorta. Ele passa aqui pela aorta primeiro, né? Então, poxa, a aorta tem que aguentar uma paulada, porque o coração, quando ele contrai o ventrículo esquerdo, que é muito forte, o sangue vai uma baita velocidade. Aí a aorta tem que dar aquela aqui, amortecer e mandar o sangue se ramificar por todo o corpo. Ele vai empurrando, o sangue vai indo para todas as artérias capilares, depois volta via veias para o coração. Então ele tem que circular. Se o coração para, perceba que o coração é um órgão que começa a bater antes da gente nascer e só para quando a gente morre. Sendo que às vezes ele para e a gente não morreu, porque a pessoa pode ressuscitar ainda com o choque ali. Né? Enfim, mas é interessante, um órgão muito importante, ele não para de bater. Mas a pessoa, se parar, não vai parar, não pode parar. Mas enfim, e sai do ventrículo esquerdo. Perceba que o ventrículo esquerdo ele tem uma parede mais espessa, mais grossa, justamente porque tem que ter mais força. Guarda essa informação que a gente vai voltar para cá depois. E o que seria então a pequena circulação, que também pode ser chamada de circulação pulmonar? Porque é isso, gurizada. Vai do coração para os pulmões, dos pulmões para o coração. Porque é nesse processo que nós fazemos a hematose. O que é a hematose? É a troca. O O2, o gás oxigênio, entra, vai lá nos alvéolos pulmonares e por difusão cai lá para as nossas hemácias, para o nosso sangue. E o dióxido de carbono, que está lá cheio no sangue nesse momento, ele vai cair para os alvéolos para a gente botar para fora. Isso é hematose, certo? Então o que é pequeno? Entre o coração e o pulmão, via artéria pulmonar. Perceba que a artéria pulmonar é a única artéria. Isso é uma informação que a gente fala lá na fisiologia, quando a gente fala de vasos sanguíneos e tudo mais, do sistema circulatório. Mas é a única artéria que carrega sangue venoso, perceba. Porque o que é uma artéria? São os vasos sanguíneos que estão saindo do coração. Então aquele que está saindo, normalmente está saindo do coração, você vai pensar, está saindo do coração, está cheio de gás oxigênio, mas não, tem uma artéria que sai do coração para ir para os pulmões para se oxigenar. Então essa é uma exceção. Veja, que biologia é interessante, né? Anatomia, fisiologia, tudo é interessante. Mas enfim, partindo do ventrículo direito. Então o coração, o nosso coração, assim como o das aves, é tetracavitário, ou seja, tem 4 cavidades. É o ar. Imagina você, porque quando a gente estuda anatomia, você tem que olhar para baixo, para si mesmo. O seu lado direito, então imagina tá aqui o meu, né? Eu tô aqui, imagina sou eu isso aqui. O teu lado direito vai ser o lado direito do coração. Então levanta o braço direito. Esse aqui é o meu braço direito. Todos as cavidades desse lado, as 2 cavidades desse lado, seja o átrio direito ou o ventrículo direito, é o direito, perfeito. E o do lado de lá é o esquerdo. Então nós temos o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, do lado de lá. Muito bem, o coração, ele tem 2 batimentos. Tem, digamos assim, 2 frequências, que é a sístole
e a diástole. A sístole contrai e a diástole. E é meio que antagônico aqui esse movimento, porque quando os átrios estão relaxados, o ventrículo está contraído. E ele vai fazendo assim. E nesse momento, eu tenho uma aula, pessoal, se vocês quiserem se aprofundar só em coração, aí eu desenhei um coração real aqui. Um coração gigante aqui, bem detalhado. Aqui é um esquemático, obviamente, certo? Mas vocês vão entender que ele tem várias estruturas que permitem que o sangue vá, mas não retorne. São válvulas que o sangue passa e não pode retornar. Se retornar, é o que a gente chama do sopro, que algumas pessoas têm, uma condição até relativamente normal, né? Se é um sopro, tem vários tipos. A criança, quando nasce, imagina, poxa, um bebê, olha que interessante, como é lindo, né? Um bebê está na barriga da mãe. Um bebê não está usando o pulmão para fazer troca gasosa. Ele está fazendo troca gasosa pelo cordão umbilical. Ele está roubando o gás oxigênio da mãe e está mandando o dióxido de carbono dele para a mãe liberar pelos pulmões, porque ele não está usando o pulmão do feto que está lá. Então não tem essa circulação aqui, embora, claro, cai um pouquinho de circulação para cá sempre, mas não faz a troca gasosa em si. Aí ele tem o forame oval, que é uma estrutura aberta aqui entre os átomos, que já foi questão do Enem, uma questão que o pessoal arrepiou, falou, isso é impossível. Claro, é uma questão que nem cabe em ensino médio e tal, então eles falaram assim meio que por cima, comparando com outros seres vivos e tal, mas enfim, certo? Então vamos entender essa imagem, tá? Isso aqui representa o corpo. O corpo não é só a parte de baixo, tá? A gente está botando aqui para baixo, mas não só a parte de baixo, cabeça, tudo, é o corpo todo. E aqui estamos representando os pulmões, ou só botar pulmão aqui, porque na verdade nós temos dois, mas então aqui está representando os pulmões, certo? Então olha só, o que seria a grande circulação? Como eu falei para vocês, é aquela que sai da aorta, ventrículo esquerdo, e vai para o corpo inteiro. Lembre-se, pessoal, se você estudar anatomia mais avançada, vocês vão ver que esse arco da aorta aqui, ele já tem outros vasos sanguíneos, outras artérias se ramificando indo para a cabeça. Tanto é que tu olha aqui, está vindo sangue todo momento, cada batida para a cabeça, certo? Então, ele tem várias ramificações e vai se ramificando cada vez mais, e aí são os vasos sanguíneos que são muito longos, extensos, porque ele se ramifica até vasos sanguíneos microscópicos, e eles estão sempre bombeando sangue. O sangue não pode parar, graças a essa bomba chamada coração. Enfim, o sangue, então vamos começar daqui. Ele sai do ventrículo esquerdo. Ele sai do ventrículo esquerdo para o corpo inteiro e vai se ramificando. No corpo inteiro, ele vai chegando, cheio de gás oxigênio, e ao longo dessa trajetória, ele vai entrando em capilares, que são vasos sanguíneos muito fininhos, e nesses capilares o gás oxigênio vai saindo para os tecidos, para as células fazerem respiração celular, e o produto, o resquício da respiração celular, que é o CO2, vai indo para o sangue, e o sangue vai saindo do oxigenado, tá? Ou sangue arterial, e vai se transformando em sangue desoxigenado, ou seja, sangue com muito dióxido de carbono e pouco gás oxigênio, que a gente chama de sangue venoso. Depois ele vai voltar para o coração. Quando ele volta para o coração, ele entra no nosso átrio direito, em cima, à direita, que é o átrio. Quando está aqui no átrio direito, ele vem para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, lembra, o coração está fazendo assim. Do ventrículo direito, ele vai via artéria pulmonar, aqui é a artéria pulmonar, vocês podem anotar, não é muito importante nesse momento, mas está aqui escritinho, para os pulmões. Só que nos pulmões é o contrário que acontece. Em vez de ter o gás oxigênio e perder e ficar o CO2, é o CO2 que sai agora para cá e entra o gás oxigênio. Ou seja, o sangue ele passa a ser chamado de sangue arterial. Sangue com muito gás oxigênio. Esse sangue volta agora para o coração, caindo no átrio esquerdo, o coração bate de novo, ele contrai o átrio esquerdo quando o ventrículo está relaxado, então faz assim, pá, e o sangue cai para o ventrículo esquerdo, e agora o ventrículo esquerdo faz assim, ó, pá, e manda via aorta o sangue para o corpo inteiro, e aí fica sempre nisso. Então olha só, corpo, átrio direito, ventrículo direito, pulmões, pulmões, átrio esquerdo, corpo. E aí que vem a grande questão, que é o assunto da aula, o que seria a grande circulação? Seria essa parte aqui, certo? Isso aqui seria tudo a grande circulação, ou seja, do coração para o corpo inteiro. Lembra que isso aqui não é só cima-baixo, é uma representação, vai para a cabeça também. E a pequena circulação seria, vamos trazer um pouco mais para cá, seria aqui, ó. Seria do coração para os pulmões. Pequena e grande circulação. Olha que fácil, né? Depois que a gente entende isso, fala, professor, nem é para complicar, que coisa simples, singurizada. Mas a informação que é uma das coisas mais cobradas dentro do sistema circulatório, é você saber essa diferença e saber o trajeto do sangue pelo coração. Volto a dizer,
recomendo demais vocês assistirem a minha aula de sistema circulatório, que lá a aula de sistema circulatório é completa. A gente fala do coração, dos vasos sanguíneos, de como está o protegido do coração, de como é a fisiologia, trocas, qual é a anatomia dos vasos sanguíneos, os tipos e tal, a função, tudo completo. E também recomendo demais vocês assistirem a aula específica sobre anatomia e função do coração, que daí, como eu falei para vocês, é um coraçãozinho desse tamanho aqui desenhado que a gente explica detalhadamente essa estrutura magnífica. Certo, pessoal? E aí eu pergunto para vocês têm cuidado do coração de vocês? Vocês têm se alimentado bem? Vocês têm feito atividades físicas regulares? Lembre-se, pessoal, o nosso coração não para de bater. Quando você nasceu, inclusive, quando talvez você fez lá, seus pais, no caso, fez o ultrassom, a gente escutar no teu coração lá 150 batimentos por minuto quando a gente está na barriga, o coração é muito rápido. Né? Depois a gente nasce, ao longo dos dias ele vai regularizando. Uma pessoa adulta saudável vai ter o batimento entre 70 e 90 considerado normal por minuto, certo? Mas é um músculo, pessoal, que ele foi projetado pela evolução para não parar. Ele não pode parar. Se ele para, o sangue para de circular, a pessoa... Tanto é que, se você já desmaiou, até comenta aqui como é que foi essa tua experiência uma vez. Eu estava no quartel lá, assim, ó, pá, sentido aqui, né, puxa vida. E sol de meio-dia, um calorão, suando, aquilo, e tu não pode se mexer, né. E o coronel estava lá, por quê? Na sombrinha, obviamente, né, e dando o discurso dele, falando isso, falando aquilo. E de vez em quando todo mundo fica enfileiradinho, assim, né, em sentido, daqui um pouco um cai, puf, outro cai lá, puf, outro cai ali, puf. E eu pensei, cara, agora sou eu o próximo, sabe por quê? Eu fiquei muito tempo parado, coturno apertando, calorão, e a pressão começou a baixar. Começa o zumbido no ouvido, a visão começa a ficar meio longe, assim, as coisas meio longe, tu começa a sentir meio uma moleza, uma sensação estranha, assim, o corpo fica meio molengo. Aí eu já tava aqui, a técnica, quem serviu o quartel sabe, mexe os dedos do pé, dá-lhe aquela aqui, mas tu não pode se mexer. Só que eu meio que pensei, cara, já vou desmaiar mesmo, comecei assim, imagina, tem soldado que perde os dentes, cai de cabeça no chão. E eu, comecei aqui, que se raia, no máximo vou sofrer aí, o cara vai me chamar a atenção lá, o tenente, mas... prefiro que não desmaie. Só me lembro que eu comecei a mexer assim, para tentar aguentar mais um tempinho. Ele falou, vamos a marcha. Aí vai, começa a marchar. Aí eu me aguentei, mas por que tu está falando isso, professor? Por que a gente desmaia? Já parou para pensar? Quando a pressão baixa, o desmaio é uma defesa. Se a pressão baixou, significa que o sangue está circulando talvez um pouco mais fraco. E como defesa, nós desmaiamos para não ter nenhum dano, para garantir nenhum dano, claro que não vai ter, a não ser que o coração pare, mas nenhum dano cerebral, certo? Por quê? Porque no momento que tu desmaia, o teu metabolismo desacelera e o corpo fica deitado, facilitando a circulação do sangue para a cabeça. Interessante isso, né? Então, quando a gente desmaia, nada mais é do que uma defesa. Obviamente, só que tu vai desmaiar, tu tem que ter aquele segundinho antes para tentar se deitar e não cair de cabeça, porque como acontecia lá, os caras só faziam assim, zuf, parecia palitinho, parecia dominó caindo assim, pá, e outro ali. Mas não cheguei a desmaiar, firmei a carcaça, é verdade. E é isso, moçada. Por que eu estava falando também sobre isso? O fato de fazer atividades físicas, o fato de se cuidar é fundamental, porque o coração, como eu falei para vocês, ele é um órgão que foi projetado na evolução para não parar. Então, se você faz atividade física, você fortalece, você mantém o coração saudável. Sem contar, isso é um fato, né? Sem contar com uma alimentação também saudável, evitar comer muita gordura, muita porcaria, porque se sabe que a aterosclerose, que é o entupimento de artéria, se é uma artéria coronária, pode ter um infarto. O que acontece? Uma isquemia nessa artéria, ou seja, o sangue, ela fica entupido, o sangue não consegue passar, não levando sangue para o resto do coração, o coração não tendo gás oxigênio, porque o sangue não está chegando lá, não vai conseguir produzir bastante ATP, o suficiente para contrair o músculo, ele entra em colapso e a pessoa tem um infarto. E aí pode ser bastante grave, né? Mas é isso, gurizada, um beijo no coração e até mais, tchau, tchau.